Realmente o Andrezinho está confirmado, quarta-feira ele chega na cidade, eu já vinha conversando com ele há pelo menos 60 dias, né? Independente de contratá-lo ou não, ele realmente é meu amigo, mas eu separo a parte profissional da amizade. Como profissional eu gosto muito do trabalho dele, por isso que ele está retornando. O Daniel Marques, eu acho que todo mundo conhece, né? Zagueiro de Série A de Campeonato Brasileiro, deve ter feito perto de 30 partidas pelo Atlético Goianiense, já é um jogador que eu já vinha tentando já pelo menos uns 2 anos, felizmente dessa vez deu certo e ele assinou o contrato com o Botafogo. O Augusto, que eu já tinha contratado há uns 15 dias atrás, é um atleta de um potencial muito grande, jovem ainda, eu considero um dos encorpados do time. Eu estava perdendo ele para o futebol do exterior, mas me parece que a negociação realmente não evoluiu, não se concluiu, e o jogador ele vem para Ribeirão Preto na segunda-feira até na hora do almoço. O Paulinho, né, é um jogador que eu identifiquei nos últimos 4, 5 jogos do Guarani. Na verdade, eu já o conhecia do Figueirense, da base do Santos, inclusive, né, no sub-20 do Santos, eu já tinha contato com esse atleta. Eu tentei a contratação dele durante a semana, felizmente deu tudo certo, e esse é um jogador que eu posso dizer assim, que eu particularmente tenho um carinho muito grande pelo trabalho dele, porque eu entendo que ele vai ser talvez o destaque do Botafogo nesse campeonato. Esse, para que o torcedor entenda, é o Paulinho, né, que muitos viram o futebol dele na final do Brasileiro, na rodada final, no jogo do Fluminense contra o Guarani, né? Esse Paulinho que você bota muita confiança para comandar o meio de campo ali com o Rodrigo Soares. Exatamente. O Paulinho, na verdade, de novo, eu já o conhecia pelo menos uns 2 anos, né, vinha acompanhando o trabalho dele, ele se machucou no Guarani, ficou pelo menos 2 meses fora, e eu apenas esperei a partir de domingo para confirmar aquilo que eu imaginava dele. Ele fez um primeiro tempo, na minha opinião, assim, primoroso, fez até os 15, 20 do segundo tempo também ainda um trabalho maravilhoso. A partir daí ele cansou e teve uma queda, mas é natural, porque quem vinha muito tempo parado, né? Ele não teve no Guarani uma pré-temporada, ele chegou depois, na metade do campeonato. Então eu pelo menos acredito muito nesse atleta, tem uma qualidade técnica impressionante, joga muito próximo ali do armador, né? Onde é o local que tem que pensar o time, pensar o jogo. E de novo eu digo para vocês, eu posso até estar muito enganado, mas eu penso que o Botafogo identificou um atleta com uma qualidade assim acima da média. Bom, e você, claro, que ajuda nessa formatação do elenco, né? Você já identificou agora o que está faltando de fato para o Botafogo, já está pelo menos nesse ritmo de contratação bem adiantado. O que está faltando para o Botafogo para fechar esse primeiro ciclo de contratações? Se tudo der certo, o Botafogo já tem os 3 goleiros, né? Que todo mundo sabe é o Júlio, né? E o Wanderson e o terceiro, teoricamente como terceiro goleiro, o Chico, tudo isso é na teoria, né? O lateral é o Oziel. Eu estou conversando com outro atleta que tem evoluído as conversas e eu tenho a impressão que até terça-feira, no máximo quarta, eu posso estar anunciando. Os zagueiros estão praticamente definidos, que é o Dão, o Augusto, o Dirceu, que chega dia 14, e mais o Daniel Marques, e mais o jogador da casa, que é o Henrique. A lateral esquerda, o João Vitor e o Andrezinho, né? Os volantes, nós temos o Leandro Carvalho, o Pontes, que é da casa, esse eu considero um dos encorpados do time, né, como tantos outros. O Botafogo está trabalhando em cima de um outro primeiro volante, que até terça-feira devemos estar anunciando, que eu não posso divulgar o nome ainda, mais o Paulinho e mais o Fernando, que veio do 13, que também é um volante canhoto, que é muito bom jogador e pode aí nos presentear com um bom campeonato. Nas meias, o Botafogo tem o Assis, tem o Moacir, que deve estar chegando entre o dia 13 e o dia 14, e tem o Marcinho, né? Nós estamos trabalhando um outro nome para jogar ali do lado direito do campo, né, do time, que aí eu estou trabalhando um nome híbrido, aquele jogador que faz várias funções, pode fazer um segundo, um terceiro volante, fazer a meia pela direita e até como meia atacante, né? Não está contratado ainda, mas as conversas têm evoluído. E no ataque nós temos o Pablo Escobar, temos o Assicinho, temos o Anselmo, que está praticamente contratado, temos o André Neres e mais o Roger. Então eu tenho a impressão que a partir daí o grupo vai estar pronto, vai estar formatado aí a trabalhar e esperar que Deus possa nos abençoar e podemos de novo fazer um ótimo campeonato. Oswaldo, eu queria que você falasse sobre 2 jogadores que também foram comentados agora recentemente. O jogador Moacir, né, que teve uma passagem por Portugal, pertence ao Desportivo Brasil, ao Trafic, e também o Anselmo, né? Esses 2 jogadores estão bem próximos ou já estão confirmados no Botafogo? Olha, eu diria que eles estão assim, próximos de serem confirmados com um percentual de dar errado muito pequeno.
Por isso que eu estou falando o nome deles. O Moacir tem 22 anos, já jogou em Portugal, é da Traffic, fez esse ano pelo menos 20 partidas como titular pela Ponte Preta. Eu já vim acompanhando, gosto muito do trabalho dele e tenho certeza que ele pode nos ajudar muito. O Anselmo é um atacante que até passou pelo Botafogo, se eu não me engano com 18 ou 19 anos, né? A Traffic, me parece até que na época foi o primeiro ou segundo jogador que a Traffic comprou nesse trabalho de comprar jogadores e vender. Jogou na Ponte Preta, jogou no Palmeiras, e o histórico dele é impressionante. Ele faz uma média de pelo menos 0,6 gols por partida. Por onde ele passou, ele deixou a marca dele. Como ele ainda tem 30 anos, eu conversei com ele está muito bem fisicamente, que um emissário meu esteve com ele no Rio de Janeiro conversando também pessoalmente. Eu tenho a impressão que o Botafogo aí tem mais um matador que pode nos ajudar aí com gols a trazer os pontos que o Botafogo realmente precisa no campeonato. Bom, e sobre um jogador também que parece que está próximo realmente do Botafogo, ele era companheiro do Daniel Marques no Atlético, o lateral direito Dida. Ele tem realmente possibilidades? Pode ser o companheiro do Osiel na direita para brigar pela camisa 2, Oswaldo? Olha, o Dida é um jogador que eu gosto demais. Nos últimos 2 anos eu tentei a contratação dele, não fui feliz porque ele tinha contrato em andamento com o Atlético. Nesse momento termina o contrato dele em Goiânia e é um jogador que me interessa ao Botafogo. Por quê? Porque é encorpado, é alto, tem uma bola, a última bola dele é impressionante. Eu diria que poucos laterais no Brasil hoje têm essa qualidade da última bola de colocar onde quer, como o Andrezinho, por exemplo. O Andrezinho, quando faz um cruzamento, ele olha primeiro, ele identifica o companheiro dele para depois fazer o cruzamento. E o Dida faz essa mesma leitura durante o jogo. Primeiro ele olha, depois ele cruza. Por isso que eu diria que a última bola dele é quase próxima da perfeição. Estou conversando com ele sim, e existe uma possibilidade de realmente esse jogador chegar a Ribeirão Preto na semana que vem. Não está contratado, mas a conversa tem evoluído, e como eu já tentei contratá-lo 2 vezes, estou tentando pela terceira. Espero que dessa vez o Botafogo possa ser feliz e trazer ele para Ribeirão Preto. É a última chance dele, né? Já tentou uma, tentou 2, a terceira é a última chance pro Dida agora. Com certeza, até porque pela idade dele, né? Ele deve estar com 30 anos já, se não vier agora, vai ficar só amizade, ele não vai vir em outra oportunidade. Mas eu tenho a impressão que essa vez nós vamos ser felizes na contratação do Dida. Aí nós ficaríamos com Osiel e Dida, que eu tenho a impressão que o Botafogo ficaria bem servido nessa posição. Só sobre um outro jogador que eu vou perguntar a você agora, e vou passar para o Fernando depois também fazer pergunta a você, em relação ao Ramon do Curitiba, não aquele do Vitória da Bahia, o Ramon lá do Curitiba, que fez vários jogos na Série B, como titular ao lado do Henrico, ali no setor de armação. O Ramon pode ser esse jogador híbrido que você está procurando, pode preencher esse espaço ali no meio de campo do Botafogo? O que eu posso dizer para você é que o jogador que eu estou tentando identificar é similar ao Ramon. O Ramon é um jogador que tem muito mercado, Ponte Preta, Duque de Caxias, o próprio Figueirense também esteve atrás do atleta. Estou dizendo isso porque eu também conversei com ele, né? Esse jogador, eu diria que seria assim, um dos encorpados que eu gosto de falar. Claro que eu tenho pelo menos 20 ou 22 jogadores encorpados no nosso elenco, né? Mas esse jogador, nessa função que você falou, que o Botafogo tenta identificar, ele caberia como uma luva. Mas o Ramon é muito difícil de ser contratado, porque tem vários clubes atrás dele, né? E o Botafogo, vocês sabem, tem apenas 5 meses, né, de contrato, só pode oferecer 5 meses de contrato, mas quem sabe, com um pouco de sorte, o Ramon possa chegar em Ribeirão Preto. É difícil, mas o Botafogo tem outros nomes, pelo menos mais 2 ou 3 nomes que nós estamos conversando, similar ao Ramon, que se não der certo o Ramon, pode dar certo o João ou o Pedro, enfim. Oswaldo, Fernando Nogueira falando, primeiramente é um prazer falar com você aqui no microfone do Eldorado, e queria também te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo aí à frente da diretoria do Botafogo. Eu estou falando isso abertamente aqui já há alguns dias, que eu acho que o time do Botafogo para a próxima temporada é melhor até do que desse ano, que foi campeão paulista do interior. E uma pergunta é sobre a situação do André Neles. O André Neles já tem um contrato firmado com o Botafogo, ou ele ainda tem que vir a Ribeirão Preto e discutir os valores para saber se fica ou não no Pantera? Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelos elogios, né? Agora eu quero que saiba que esse trabalho não é do Oswaldo Festucci, é um trabalho de todos os botafoguenses, tem muita gente ajudando, em especial o presidente, que todos os jogadores que eu identifico, que eu levo até o presidente, tem que ter o aval e tem que ter o crivo do presidente. Muitas vezes eu tenho que vender a ideia de um atleta para ele, que ele não conhece ou que ele não gosta, mas nós chegamos num consenso, eu acabo convencendo,
ele compra a ideia e o atleta é contratado. Então não é um trabalho do Oswaldo. É um trabalho do Oswaldo, do presidente, do Jomar, do Fonseca, do Marcinho Auxiliar, enfim, de todos. É claro que eu, por estar à frente da situação, né, o meu nome acaba aparecendo mais, né? Mas de qualquer maneira, muito obrigado pelos elogios. Quanto ao André Neles, ele tem contrato com o Botafogo, que vai até 16 de maio, ele tem um ótimo salário no Botafogo e eu tenho a impressão que nada vai mudar. Ele se apresenta segunda-feira, ele está devidamente contratado e começa os trabalhos. Eu não vejo, com todo respeito, eu não vejo o André Neres fora do Botafogo. Até porque ele tem contrato, ele tem um salário digno e ele gosta do Botafogo e gosta da cidade. Diante dessa conjuntura de fatores favoráveis, eu acho muito difícil o André Neles não jogar o Paulistão pelo Botafogo, viu, Fernando? Certo. Oswaldo, eu só pergunto isso, porque esses dias o André Neles conversou conosco aqui ao vivo no programa e a gente também achava que ele já estava certo como reforço do Botafogo para a próxima temporada. E ele falou que estava negociando, que tinha que ver a parte financeira para aí sim confirmar a sua permanência no Botafogo. Por isso que eu lhe fiz essa pergunta. Claro. Mas olha, de novo vou dizer uma coisa. O André, todo mundo sabe que ele gosta muito de brincar um pouco também, né? É claro que ele também faz um pouco de marketing, ele se valoriza, ele não está errado, mas o André ele tem contrato com o Botafogo, né? E vai fazer o Paulistão pelo Botafogo. Ponto. Agora, se o André Neres me procurar e comentar e dizer para mim que tem uma oferta de repente irrecusável, ou que não quer jogar no Botafogo por qualquer outro motivo, eu posso dizer o seguinte: o Botafogo não vai cercear o direito do atleta de jogar em outro clube ou de evoluir na carreira dele. Eu sempre comentei isso daqui. O jogador, para jogar no Botafogo, ele tem que estar feliz. É a primeira coisa. Se ele não estiver feliz, o Botafogo não interessa. Todos os jogadores que nós contratamos estão felizes. É assim que eu quero ver o André. E como eu conheço muito bem, eu tenho a impressão que nada vai mudar. Ele desembarca em Ribeirão Preto segunda-feira feliz, começa os trabalhos dele e vai de novo fazer os gols que o Botafogo precisa para fazer um bom campeonato. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, viu, Fernando? Eu sei que você está contando agora também com o apoio do Rodrigo Pontes, ou Rodrigo Soares, para tentar convencer o Luiz Pereira. O Adriano, você conseguiu convencer o Luiz Pereira que ele é importante, que pode voltar ao Botafogo? Olha, o Adriano é um jogador assim que eu tenho um carinho especial por ele como pessoa e gosto demais do trabalho dele, porque ele faz aquilo que eu chamo de várias funções. Você pode colocar ele como atacante pelas beiradas, que ele faz bem esse trabalho. Ele recompõe a marcação com uma qualidade impressionante e tem um fôlego impressionante. Eu gosto muito do Adriano, converso com o presidente sempre sobre esse atleta com ele. O presidente, num primeiro momento no Campeonato Paulista, não tinha assim um carinho grande pelo trabalho dele, mas depois que ele entrou no time nas últimas 7 ou 8 rodadas, eu tenho certeza que o presidente mudou de ideia. Hoje ele realmente vê o Adriano como uma boa contratação, né? Então pode ser que o Adriano ainda acabe sendo talvez o último jogador a ser contratado. Não estou dizendo que vai ser contratado, mas como nós gostamos dele, eu tenho certeza que o presidente idem, né? Então pode ser que o Adriano ainda acaba chegando a Ribeirão Preto nos próximos talvez uma semana ou 10 dias.